Olá, boa noite, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e suas famílias também. Hoje eu vos trago os evangelhos, as leituras do evangelho de hoje, do dia 24, dia de São João, e dia de São João Batista, e eu vos trago as leituras do evangelho de hoje. Tua esposa vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 17. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Ábia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e, desde o ventre materno, ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E falando um pouco só dessa leitura, a vigília narra essa leitura do Evangelho, narra esse nascimento milagroso, em paralelo ao nascimento extraordinário e divino de Jesus. O texto destaca Zacarias e Isabel como justos, mas sem filhos. Situação que, naquela época, era vista como sinal de ausência da bênção divina. Com compaixão, Deus olhou para eles. No momento em que Zacarias oferece incenso no templo, recebe a visita de um anjo que lhe anuncia o nascimento do filho, que foi São João Batista. E a outra leitura também do Evangelho, que se lê também hoje no dia 24, João é o seu nome. É a continuidade, no caso, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas,
capítulo 1, versículos de 54 a 66 e 80. Versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa leitura do Evangelho é a continuação, no caso, daquele lido ainda há pouco, que narra o nascimento do filho de Zacarias e Isabel. No momento da circuncisão, Deus manifesta seu poder sobre a vida da criança. De fato, a mão do Senhor estava com ele. Com João, os tempos messiânicos se inauguram e a esperança renasce no coração do povo de Israel. Porque João era considerado, e é até hoje, o que abriu caminho para Jesus. Então, peçamos por todos aqueles que procuram a face de Deus à margem das instituições religiosas, para que a sinceridade de sua busca contribua para a purificação de nossa fé, de modo que possamos nos unir contra toda manipulação violenta. Peçamos também a Deus por todos os que se afligem por não reconhecer o valor de sua própria existência, para que o cuidado e a atenção que lhes dispensamos dissipem as sombras do seu coração, revelando-lhes a sua identidade de filhos amados de Deus. E é o que nós somos, filhos amados de Deus. Então, hoje, dia de São João, dia de São João Batista, que a gente ouça essa voz dele que clamou no deserto e sempre apontando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que sejamos esses que ouvimos e seguimos aquele que tudo pode, Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para que nós não permanecermos no pecado, mas sim voltarmos a Ele
e para que levemos uma vida realmente de oração, de arrependimento constantemente, que a gente, com todas as forças, busque seguir a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o caminho, a verdade e a vida é esse. E não busquemos as facilidades dessa vida, porque a porta larga leva à perdição, mas a estreita com muitas dificuldades, às vezes, ela leva a Cristo, porque para Cristo nada foi fácil, porque para nós, pecadores, seria. Todo mundo precisa passar por coisas que muitas das vezes a gente se pergunta por quê, mas a gente também precisa fazer um exame de consciência, o porquê está acontecendo, onde é que eu preciso mudar a minha vida. Então, hoje, dia de São João, infelizmente eu não fiz mingau aqui. Não, na verdade eu não tenho hábito. Quando minha mãe era viva, assim, a gente sempre tinha um mingau. Mas eu não tenho, agora somos eu e meu filho, então eu realmente não tenho esse hábito. Mas é tão bom. E não é só a questão do mingau hoje, não é? Mas a gente principalmente tem que lembrar desse fato, que São João Batista veio, como já falei, para apresentar Jesus e abrir os caminhos. Não que ele precisasse de alguém para abrir os caminhos para ele, não. Mas tudo foi como Deus determinou. Deus determinou assim. Deus determinou que o nascimento de João Batista fosse já com os pais já na velhice. Então, Deus determinou assim. E não que Jesus precisasse disso, mas Deus assim o quis. Então, tudo que acontece é por determinação de Deus. E a gente precisa ter essa sabedoria de buscar aquele que tudo pode, de seguir aquele que tudo pode, Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos todos essa certeza que Deus, só Ele pode tudo, Ele é o caminho certo a seguir. Então, fiquemos com esse pensamento e nunca esqueçamos disso, por nenhum momento. E a Deus toda a honra e toda a glória, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e que é Deus também, toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Viva Cristo. Viva Cristo. Amém.